Obrigado, queridos. Glória a Deus. Rapaz, esse povo pisou na Terra Santa quando veio, viu? Veio afogueado. A chama aumentou. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus é tão bom. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco e para compartilharmos um pouco sobre uma vida de oração. A importância de considerarmos esse poder extraordinário de conexão dos céus com a terra, do nosso espírito com o Espírito de Deus. As nossas orações foi um meio que Deus criou para nós termos resposta da parte dele. Na verdade, através do que Cristo fez, o céu já está disponível para mim e para você viver aqui na terra. Porque o reino de Deus já habita em nós. Nós temos o Espírito Celestial, que é Deus. Amém? E que nos faz viver essa vida abundante, onde não temos falta de coisa alguma, quando nós consideramos essa rica oportunidade de termos um relacionamento com aquele que é o Criador de todas as coisas, que podemos hoje chamar de Pai. Eu sei que existe vários tipos de oração, e cada uma tem o seu lugar na nossa vida, né? Afinal de contas, como filhos de Deus, né? Como seres humanos, nós temos tantas áreas na nossa vida que nós precisamos trabalhar, desenvolver, não é? Aquela área que você mais desenvolve, mais pratica, é aquela que você vai ser aperfeiçoado. Então tem umas áreas que você já tem uma convicção que não tem quem mude o que você pensa sobre o que a palavra de Deus diz naquela área. Mas já tem outras que você precisa se fortalecer. Não falar porque você ouve alguém falar, mas falar com convicção porque o seu pai fala. E o que define o resultado da sua vida é o quanto você tem crido no que o seu pai fala para obedecer. Porque é o ouvir e praticar a palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Não é estarmos sentados apenas ouvindo e concordando e não fazermos nada com o que temos ouvido. Não, aquilo que nós ouvimos é algo que é celestial, divino, espiritual, que é a palavra de Deus, que é lançada nos corações. Nós acabamos de expressar a nossa gratidão e o nosso amor ofertando e dizimando, naturalmente, amém? Com aquilo que nós temos recebido do Senhor, porque é a moeda dessa terra para viver. Mas sabe que existe uma moeda celestial, onde tudo o que você precisa está disponível para você, você só precisa crer, porque é a fé, queridos, que faz com que tudo que está disponível em Cristo se manifeste no mundo físico, traga a existência. Até aquilo que não existe na sua vida, até aquilo que não está disponível para você, pela fé, você traz a existência, amém? E é nesse mundo que nós vivemos, o mundo do Espírito. Foi nesse mundo que nós nascemos para viver no Espírito, em conexão com o Espírito de Deus, em conexão com os céus. Então existem vários tipos de oração, mas hoje eu quero atentar para um tipo de oração chamado oração de consagração. Nessa oração, nós não vamos priorizar, pedidos. Nem vamos exercer a nossa fé para poder desfrutarmos de algo na nossa vida. Não, essa oração é uma oração onde você está aqui apenas para fazer o que o Pai quer que você faça. Porque você entende que o lugar para você ser bem-sucedido em todas as áreas é o lugar que Ele criou para você estar. O lugar de obediência, o lugar de instrução, o lugar de comunhão. E muitas vezes nós vamos passar por situações nessa terra
que se nós pudéssemos pular essa etapa, seria bom. Porque quem gosta de pressão? Quem gosta de passar por desafios, onde muitas vezes você não sabe nem como agir? Mas, quando você desenvolve uma vida de rendição, de confiança, de dependência, onde você consagra a sua vida ao Senhor, e independente do que você passa, você está certo que Ele está com você. E você não quer fazer nada fora do plano que Ele tem para você. Entende? Muitas vezes, talvez nesse plano, você vai ter que renunciar a muitas coisas que você goste. Você pode ver que pessoas, ministros do Senhor, que são bem-sucedidos, que são conhecidos, eles passaram por tremendos desafios, mas eles renunciaram muita coisa para dizer sim ao Senhor. E hoje eles têm desfrutado, porque com o Senhor você não perde, você só ganha. Quando Deus tem algo para você viver, Ele sempre, como meu marido, meu amado, ele diz, sempre tem uma semente. Ele sempre vai lhe pedir uma semente. Também te amo. Ele sempre vai te pedir uma semente. E sabe, às vezes não é algo fácil de fazer. Porque às vezes é na escassez que a semente que Ele pede a você é para você plantar. Mas você diz, mas eu que estou precisando que plantem na minha vida. E eu tenho que plantar. É porque as coisas do Espírito você não vai entender de forma natural. Com a mente carnal, você vai precisar depender e confiar que existe um plano maior, que existe algo extraordinário para mim e para você viver, mas é no caminho da obediência que os milagres vão se manifestar, que o plano de Deus vai ser revelado a você, amém? E a gente vai ver que Jesus, desde o nascimento, toda a sua vida, foi profetizado bem antes pelos profetas, afinal de contas, desde o jardim, desde a criação, com a queda do homem, Deus já fez uma promessa de um Redentor, de um Salvador, para mudar aquela história do homem, de maldição em bênção. Não foi assim? E durante toda a palavra, toda a Bíblia, você vai ver homens se levantando e falando acerca do Messias, do Salvador, que viria com essa missão. Então Jesus já nasceu com uma missão, amém? Já nasceu com a missão, ser o Salvador do mundo. Proporcionar uma oportunidade, sendo Ele mesmo o caminho para se achegar a Deus. Sendo Ele mesmo a vida de Deus em manifestação aqui na terra. Mas sabe, queridos, que na humanidade de Jesus, como homem, Ele passou por aflições, Ele passou por pressões. E o que fez a diferença na vida de Jesus, para que a obra que Ele tinha para realizar fosse consumada com sucesso, foi essa submissão à vontade do Pai, para se consagrar, não a minha vontade, mas a tua. E você vai ver Jesus no Getsêmani, lá em Lucas, capítulo 22, no versículo 42. Jesus fazendo uma oração de consagração. Você pensa que isso não foi uma hora de angústia para Jesus? Porque na natureza humana, Ele sabia que o que Ele estava para passar dali em diante. E amados, nada era por causa do que Ele tinha feito. Tudo que Ele tinha que passar era por amor a nós. Até então, Ele estava dando ordens. Onde tinha espíritos malignos, Ele repelia. Onde tinha doença, Ele curava. Mortos, Ele ressuscitava. Até então Ele estava ali fazendo a obra de Deus, manifestando as obras de Deus aqui na terra, revelando ao homem a que reino ele pertencia e quem era o seu pai, qual era a vontade do seu pai. E a vontade do seu pai nunca foi o homem estar doente, mas foi viver em saúde. A vontade do Pai, desde o início, nunca foi a morte, mas sim a vida.
e vida eterna, e vida em abundância. E Jesus, através da sua vida, naquilo que ele falava, na mensagem que ele levava acerca do Pai, nas obras que ele realizava aqui na terra, era uma expressão de quem era o seu Pai. E ele revelava o Pai através da sua vida e fazia os homens conhecer o Pai. Mas chegou um momento, vamos dizer, a meia-noite de Jesus. Lembra de Paulo e Silas, a meia-noite? Que é o momento mais escuro, né? Parece que é naquele momento que se junta os demônios tudinho para trazer pressão e fazer você desistir daquilo que Deus tem para você. E Jesus foi confrontado na sua alma, na sua carne, como ser humano, diante daquilo que ele iria enfrentar, por amor. Mas sabe, queridos, antes de qualquer coisa, ele foi primeiro orar. Isso nos ensina que antes da gente realizar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que ter uma vida consagrada, queridos. Rendida à vontade do Pai. Entendendo que a vontade dele para mim e para você sempre, diga comigo sempre, será boa, perfeita e agradável. Independente do que eu e você possa enfrentar. Se nós entendermos que a vontade do nosso Pai para nós é boa, perfeita e agradável, nós vamos nos consagrar para não fazer as coisas do nosso jeito, mas do jeito dele, dizendo: seja feita a tua vontade e não a minha. Se for necessário eu passar por essa situação, se for necessário eu passar por essa tribulação, se for necessário eu entrar no mar, o caminho vai se abrir, ou eu vou andar por cima, mas o Senhor está comigo. Está tudo bem. Tamanha era a comunhão e a convicção da paternidade que Jesus tinha pela vida de oração, pela vida de relacionamento, pela vida de intimidade, que quando chegou nessa hora que a humanidade, que a alma dele gritou, ele foi buscar naquele a resposta que ele precisava para consumar a obra. Jesus estava nos ensinando que antes de enfrentarmos, sabe, às vezes você está tão bem em casa, de repente vem uma notícia e bombardeia a sua alma para te desestabilizar, para mexer com as suas estruturas. Às vezes é o diabo tentando afligir sua família, aí ele tenta contra você, não consegue, ele vai para os filhos. E ele começa a dizer: e agora? Quero ver. Você não está dizendo isso? Você está dizendo que é uma bênção, você está dizendo que é a herança do Senhor. Olha aí, como quem diz: o que você está vendo? Ele vem para te afrontar. Isso são momentos de pressões. Às vezes é na área financeira. Você está tão bem, de repente o governo muda, a economia muda, e de repente chega uma notícia que mexe com as suas estruturas financeiras. E o que você vai fazer? Entende o que é uma vida de comunhão, de intimidade? Porque essas coisas não vão nos desestabilizar. Essas coisas não vão nos paralisar. Essas coisas não vão nos intimidar, porque nós sabemos com quem temos andado, quem é o nosso Pai, quem está conosco, e que a nossa fonte não é o nosso trabalho, e que o que os nossos filhos muitas vezes estão sendo confrontados ou afrontados, é passageiro, vai mudar. Porque o que vai prevalecer é o que a palavra de Deus diz. Não é um diagnóstico, não é um comportamento. Os nossos filhos não são um comportamento, eles são de Deus, eles vieram de Deus para cumprir um propósito. E quando você consagra a sua vida ao Senhor, você não vai se intimidar. E você vai dizer: Pai, independente do cenário, do que eu vejo, eu creio e confio em Ti, a minha vida é Tua. O que é que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui para ser a Tua boca. Eis-me aqui para ser a Tua voz. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor ou o que Jesus faria no meu lugar. Porque Jesus, ele disse ao Pai: Pai, se queres. Porque ele sabe que o Pai tinha poder para livrar ele daquele momento tão difícil que ele ia passar na sua humanidade. Mas ele disse: se queres, Pai, passa de mim este cálice.
Contudo, não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, queridos, às vezes, por não entendermos, nós vamos fazer da oração da fé dizendo, se for a tua vontade. Você entende que essa expressão não se aplica à oração da fé? Porque quando você diz, Senhor, se for da tua vontade, me dá isso. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Você já está colocando dúvida. Fé e dúvida não andam juntos. Fé é a plena convicção que você diz, que você crê, que aquilo que Deus diz é a verdade, ponto final, não se argumenta. Então, se a vontade de Deus para você é viver em saúde, então você vai crer na cura, porque Jesus conquistou isso para você. Então você já ora na certeza que o que você tem pedido, o Pai já te ouviu, já te respondeu, providenciou Jesus, e com Jesus, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida bem-sucedida está disponível, amém? Isso é a oração da fé, mas a oração da consagração não, porque existem coisas que você nem sabe, acerca do plano que Deus tem, acerca do chamado, acerca daquilo que Ele quer que você faça, para onde Ele quer que você vá. Às vezes aquilo que aconteceu, né, o desafio que você enfrentou, é para te tirar de um conforto, de estabilidade, e parar para olhar para Ele e receber uma nova direção. Porque o que Ele tem para você é muito melhor e é muito maior do que o que você tem vivido até hoje. E às vezes nós estamos condicionados a uma situação, vivendo as mesmas coisas porque é confortável. Todo final do mês tem dinheiro na nossa conta, a gente já sabe quanto vai receber, a gente já faz os nossos planos, e muitas vezes, no lugar de reconhecermos e darmos a glória a Deus, sou eu, é o meu salário, é a minha força, é o meu braço. Se eu não trabalhasse, como tudo aqui na terra é passageiro, pode mudar, as coisas que se vê e as coisas que se sentem são temporais, amém? Não podemos firmar a nossa vida naquilo que vemos, nem nas nossas emoções. Nós devemos nos apoiar e nos fundamentar no que Deus diz, no que a palavra dele diz ao nosso respeito, amém? Porque, amado, se uma porta se fechou para você, é porque tem uma melhor para você. Mas para você enxergar essa porta, você precisa se consagrar ao Senhor para dizer, Pai, não a minha vontade, mas a tua. Qual é a tua vontade para este tempo? O que é que o Senhor tem para mim neste tempo? Pai, eu consagro a Ti tudo aquilo, toda a habilidade, todo o conhecimento, tudo aquilo que eu tenho, Pai, veio de Ti, foi o Senhor que me deu, tudo é Teu. O que é que o Senhor quer que eu faça com as ferramentas que o Senhor tem me dado? E Deus não quer que eu e você fique limitado a um mundinho, pensando pequeno, dependendo das coisas daqui para poder viver o extraordinário. Não, amados, para eu e você viver o extraordinário, nós temos que depender só dele. Nós precisamos receber as instruções dele. Sabe, isso fez toda a diferença na vida de Jesus. Eu sei que tu podes me livrar, mas contudo, Pai, não é o que eu quero. Sabe, quando foi? Teve certas situações na nossa vida que a gente teve que deixar, amados. A nossa família, a nossa parentela, os nossos amigos, a nossa amada e linda igreja que vocês conheceram lá, a sede, onde pastor Band ministrava para nós. Mas o ídolo do Senhor foi, ei, você aprendeu a minha palavra? Agora vai praticar. Aqui é fácil você praticar, você está cercado de pessoas de fé, tudo é favorável, você tem um emprego. E foi nessa condição que a gente se encontrava.
Sabe, eu passei 8 anos trabalhando numa empresa, eu entrei lá como balconista, como uma vendedora. Mas quem sabe aqui que o Senhor promove fidelidade? Existe favor dos homens, aonde você está, quando você é fiel ao Senhor. E sabe, queridos, eu cheguei a um ponto que depois de mim eram os donos. As coisas só iam para os donos quando eu não podia resolver. Numa cidade como Campina Grande, que o povo ganhava, um valor tão pequeno no salário, eu ganhava 3 vezes mais. Eu ganhava bem, para a glória de Deus. Mas uma das coisas que eu aprendi muito cedo na minha vida foi não negociar o dízimo. Não negociar aquilo que é do Senhor, porque o que é do Senhor, não é meu. Eu não faço o que eu quero com aquilo que não é meu. Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. E sabe, queridos, eu sempre fui além. Sabe, e eu lembro que isso era uma prática, eu via isso na vida do meu pai, sabe, da minha família, fui criada assim. Meu pai sempre foi muito fiel ao Senhor. E eu lembro que todo mês, desde que eu comecei nessa empresa, o meu dízimo, eu começava a determinar o aumento do meu salário com o dízimo que eu dava. Não era para barganhar com Deus, não. É porque existia tanta gratidão no meu coração, por causa do que Ele estava fazendo na minha vida. Pela minha família, pela bondade, pelo amor dEle, pela vida, que depois foi que a gente, conversando, a gente começou a perceber, rapaz, nós estamos vivendo um favor que não é normal, não é natural, não tinha como ser. O Senhor promovendo entre os ímpios, lembra de José? O ímpio conseguindo ver Deus na vida de José, porque onde ele colocava a mão, ele era bem sucedido. Eu lembro, queridos, que um dia, sabe, o empregado que só faz aquilo que o chefe manda, ele é um servo inútil, a Bíblia diz. Porque a grandeza de Deus está em nós, o Espírito de excelência está em nós, nós podemos fazer melhor, nós podemos melhorar o lugar que nós chegamos, e não ficar do mesmo jeito, nem pior. Porque nós carregamos a presença, nós carregamos o Espírito de excelência. E sabe, queridos, na empresa que eu trabalhava, a gente não podia sentar. Era em pé o tempo todo. E quando não tivesse cliente, a gente tinha que estar fazendo alguma coisa. Porque se o patrão pegasse a gente batendo papo, ou sentado, era demitido. Era a regra da empresa. Então, o que acontecia? Para não estar enrolando, porque tem pessoas que ficam enrolando, né? Você já ouviu essa expressão? Está enrolando ali para... Quando o chefe não está vendo, ele fica enrolando ali o tempo dele, fazendo qualquer coisa de qualquer maneira. Mas quando o chefe chega, ou o patrão chega, aí ele já quer mostrar serviço para que, fique de bem, de boa com o chefe. Mas o Filho de Deus não enrola ninguém, não. O Filho de Deus parece com o seu pai. Na presença ou na ausência. E eu lembro, amados, que eu comecei a olhar para aquele cenário. Eu era responsável pela serigrafia. E eu comecei a olhar aquele espaço. E eu comecei a organizar as coisas. E um dia o patrão passou. E os filhos dele passou. E eles começaram a ver aquela seção mudada. E eles ficavam lá no primeiro andar. Mas de onde ele estava, ele conseguia ver toda a loja. E ele ficou observando, ele não pediu nada. Mas é porque nós chegamos para mudar cenários. A empresa que nós chegamos, ela tem que ficar melhor. Ela tem que prosperar, porque a bênção está em nós. E quando a bênção chega, sabe, o lugar é abençoado por nossa causa, porque nós carregamos a presença. Mas sabe, queridos, quando cheguei lá, e através disso, ele começou a me chamar para perto. E ele começou a me fazer proposta. Ele queria pagar a faculdade para mim. E ele começou a me colocar em lugares de confiança. E daqui a pouco, as pessoas que eram treinadas para trabalhar, eu era quem fazia o teste, eu era quem ficava acompanhando e era quem dava a voz se a pessoa estava habilitada para ser empregada ou não. Deus me levou a isso. Simplesmente obedecendo princípios da palavra. Sendo fiel na presença ou na ausência. Aí favor de Deus começa a se manifestar. Quando eu estava no melhor, naquele lugar
onde estava ganhando bem, tudo ia bem, confortavelmente bem. Aí o Senhor começa a tratar com meu marido. Foi na época que a gente estava terminando o rema de ir para uma cidade do interior, para começar uma igreja lá, queridos. Eu ia ter que abrir mão, como disse o pastor Bande, da minha boneca, do meu emprego, né, que me fazia ter uma vida confortável. Entende isso? Porque no natural era isso. E eu fiquei, mas Senhor, como é que eu vou para um lugar? Eu não conheço ninguém, não tenho família. Vou com meu marido lá começar. Sabe, queridos, sua fé é experimentada. É fácil sentar no rema e ficar ouvindo e não fazer nada. Mas também não vai ter nada. Quem ouve e não faz nada, não vai ter nada. Vai viver a mesma coisa. Mas quem ousa crer, vai ter uma ação correspondente e vai viver o extraordinário. E eu lembro que meu marido começou a viajar, final de semana para lá, e fazia essas reuniões numa casa, levando a palavra. E um dia ele disse a mim, né, deu o ultimato. Ou a gente se muda para lá, ou não tem como eu ficar indo final de semana sem você. Porque uma coisa é lançar a semente, mas para dar continuidade e cuidar desse povo que está recebendo a semente. Como eles vão crescer? A semente tem que ser trabalhada, tem que ser cuidada. Não é assim? E eu fiquei, Senhor, eu fiquei naquela, né, dentro de mim. Eu vou abrir mão de tudo. E pessoas que me amavam, né? Não sai do seu emprego, não. Você está doido deixar o que você tem, o que você já conquistou, e ir para um lugar para viver pela fé? Isso é loucura, mas é loucura mesmo. Para o homem natural é. A loucura de Deus, meu querido, vale a pena. E meu marido orando, porque até então eu não tinha decidido, né? Eu disse, não. Você disse, não, a gente vai morar lá, eu venho no ônibus de estudante, era 1h30, né? Minha mãe disse, esse negócio não vai dar certo. Então, você resolve, porque se você sair, a gente vai. Também, se você ficar, eu vou ter que abrir mão de lá. E ele começou a orar e eu comecei a conversar com o Senhor também. E eu lembro que um dia eu estava no culto e eu ministrei lá o louvor, e quando terminei, pastor Bande começou a ministrar. Mas, querido, nesse dia, parece que só estava eu na igreja. Porque ele pegou aquele termo, sabe? Que é aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, sabe? Empregos. E começou a falar casas por amor a mim. E ele começa a dizer que aquele que abrisse mão ia ter 100 vezes mais. Não iria faltar pai, mãe, irmãos. Ou seja, onde você chegasse ia ter uma família para te assistenciar. Se você decidisse abrir mão de tudo para obedecer a um comando de Deus. E essa palavra foi ministrando e começou um quebrantamento. E eu disse, sabe, pai, quem me sustenta é o Senhor. Eu abro mão, porque se eu estou onde eu estou, foi o Senhor que me deu. E eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. No outro dia, fui determinada a conversar com meus patrões. Tu imagina aí um ímpio olhar para mim e dizer, por que você vai sair? Você vai fazer o quê? Isso é loucura. Mas eu fui, né? Fiz um acordo e expliquei o motivo, não menti. E sabe, queridos, nós aprendemos tanto naquele tempo. Nós aprendemos a mudar de fase, a deixar de ser menino. E sabe, uma das coisas que a gente concordava, papai e mamãe não sabiam de nada que a gente passava. A gente não ligava para ninguém pedindo oferta. A gente não ligava para... Isso é orgulho, não, irmão, é porque a gente queria aprender a viver uma vida dependendo do Senhor. E uma das coisas que o pastor Bande ele falava, ele dizia assim, não faça propaganda das suas necessidades. Você tem um pai, ele sabe o que você precisa. Se você confiar nele e depender dele, o que você precisa vai chegar. Enquanto você está servindo e fazendo o que ele te chamou para fazer, se prepare, queridos, que nada vai lhe faltar. Mas seja fiel em perseverar na palavra que ele enviou para você. Jesus foi fiel em perseverar no plano que o Pai tinha para ele. Mesmo passando por coisas e momentos tão difíceis como esse do Getsemane. Mas ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Sabe, lá em João 6,38, Jesus disse, porque eu desci do céu. Eu estou lendo na
Almeida, Revista Atualizada. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você nasceu de Deus, e hoje eu e você temos um Senhor, e nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos trouxe de volta para o seu reino, como filhos dele. Entende isso? Jesus era tão sério com isso, e ele entendia que a vontade de Deus, a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, era muito melhor do que fazer a vontade humana dele. Entende isso? E olha a obra consumada de Jesus. Olha a colheita. Em todo o mundo, em todas as nações, existe um povo que leva o nome de Jesus, que está disposto a morrer, mas não negar a sua fé, por causa do que Jesus fez. O seu sim, a sua consagração. Pessoas dependem da sua consagração. Porque a sua consagração em dizer sim ao Senhor e dizer seja feita a tua vontade na minha vida como é feita no céu, Pai, vai salvar vidas de pessoas. Porque você vai estar sendo sensível o suficiente para ser o socorro que elas precisam na hora oportuna. Aleluia! Jesus lá em João 4,34, ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Ou seja, uma certa vez Jesus, quando estava sendo tentado pelo diabo, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui Jesus estava demonstrando na sua atitude que mais importante que a comida para o seu corpo era fazer a vontade do Pai. Assim deve ser para mim e para você. Se for preciso, querido, jejuar, faça um desafio. Ei, não é a minha carne que vai prevalecer, não é a minha vontade, não é o que me deixa confortável. Quem me satisfaz é Ele, quem me faz plena é Ele, quem me faz triunfar todos os dias é Ele. Com Ele eu estou seguro, com Ele eu vou experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia! E foi o que aconteceu na vida de Jesus. E eu vou encerrar aqui. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 5, eu vou ler na versão amplificada, né? Acredito que nós não temos aí. Diz assim: deixem que esta mesma atitude e propósito e mente esteja em vocês, como esteve em Cristo Jesus. Deixem que Ele seja seu exemplo de humildade, o qual, embora sendo essencialmente um com Deus e na forma de Deus, possuindo a plenitude dos atributos que fazem Deus ser Deus, não considerou essa igualdade com Deus como sendo algo a ser ansiosamente agarrado ou retido, mas despojou-se de todos os privilégios e dignidade legítima, para assumir a forma de servo, na qual ele tornou-se como os homens e nasceu como ser humano. Que esse seja, sabe, a nossa atitude, o mesmo sentimento que havia em Jesus, de se humilhar para fazer a vontade de Deus, se humilhar para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa vontade. Porque a vontade dele é perfeita para nós e não traz dano, amém? Os planos que ele tem para nós já são abençoados. Você não vai precisar orar para que ele abençoe, porque os planos são dele. Dá certo, funciona, é perfeito, é bom, é agradável. Uma vida de consagração vai lhe deixar ser sensível e discernir o que fazer diante de cada situação. Porque você vai priorizar Ele, ouvir a Ele, buscar nele a direção. Amém, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver quando Jesus,
Ele foi ensinar, o modelo de oração aos discípulos, quando eles pediram para ensinar a orar. E nessa oração tem uma parte que ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Isso aqui está expressando a vontade do Pai. Ele quer que o céu se manifeste na terra através da minha vida e da sua. A nossa consagração, a nossa rendição em conhecê-lo, em deixar Ele, nos aconselhar, nos orientar sobre o que fazer, para onde ir, como agir, como socorrer alguém que precisa de ajuda. Porque às vezes você sabe que alguém precisa de ajuda, mas não sabe como ajudar, porque a pessoa, é inacessível. E o Senhor vai te dar estratégia, por estar sensível. Maria, quando recebeu uma missão para ser a mãe de Jesus, Maria não entendeu na hora, foi algo extraordinário para o tempo dela e desafiador. Porque ali ela deixou de abrir mão dos planos dela, ela estava noiva para casar. Quem é a jovem que não quer casar com um bom homem? É plano de Deus a família, o casamento, amém? Mas existia um plano maior que Deus tinha para ela. Existia um plano perfeito. Deus não estava descartando aquele plano de família, mas o plano dele vem antes dos nossos. E Maria, mesmo sendo comprometida, estando disposta a morrer para fazer a vontade de Deus, porque se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada na cultura que ela vivia, por infidelidade. Imagina uma jovem que era comprometida noiva aparecer grávida. Mas Deus, quando Ele tem um plano para nós, quando a gente se coloca disponível, porque Maria, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Humildade de Maria, a rendição de Maria, a consagração de Maria. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Essa deve ser a nossa atitude, queridos, diante daquilo que o Senhor tem pedido a nós. Eis aqui, Pai, eu sei que você tem. Eis aqui, a minha vida, ela pertence a você. E eu não quero fazer nada que não seja a tua vontade. Eu não quero andar fora da tua vontade, Pai. Nós cantamos aqui: eu só quero te agradar e alegrar teu coração. Sabe como é que nós agradamos Ele, alegramos o coração dele? Seguindo os planos dele, se consagrando a Ele, consagrando a nossa família, a nossa vida. Amém, queridos? E olha a missão de Maria. Deus não deixou ela perder o noivo, pelo contrário, ela teve um casamento, Ele tratou com José e ela foi mãe de muitos filhos fora Jesus. O plano de Deus, no plano de Deus para mim e para você viver, é sempre além do que a gente possa pensar ou imaginar. Amém? Então desenvolva esse tipo de oração na sua vida, uma vida de consagração. Você foi separado para servir a Ele. Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor. Não faça nada sem antes conversar com Ele. Se consagre, porque vidas de pessoas dependem da sua e da minha consagração. Amém? Então vamos meditar nessas palavras, vamos adorar o Senhor, vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de orar em outras línguas, de orar com o nosso entendimento, saber que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. Amém, queridos? Olá, que bom que vocês ainda estão por aqui. Que ministração poderosa que vocês acabaram de assistir. Só que não acaba por aqui. Lá em Romanos 10 vai dizer que aquele que crê com o coração e declarar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, isso sim vai acontecer. E vamos fazer essa confissão agora comigo. Deus, eu reconheço que Senhor Jesus é o meu Salvador, que através do teu Espírito Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Eu recebo a vida de Deus em mim através dessa ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Para você que fez essa confissão comigo, tem um link aqui embaixo. Você acesse ele
e nós vamos estar entrando em contato com você. Amém? Sejam praticantes dessa palavra.